TV Vale do Aço, dando início à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual e a deputado federal. E hoje estamos recebendo Robertinho, aqui da cidade de Ipatinga, que é pré-candidato a deputado federal. Robertinho, para nós é um prazer muito grande ter você aqui no nosso programa. Prazer é todo meu. De antemão já agradecer a você, a TV Vale do Aço, pela oportunidade de estarmos participando aqui e expondo um pouco das nossas ideias nessa fase de pré-campanha. Quem é Robertinho? Então, eu sou natural de Ipatinga, fui servidor público efetivo no município, estive também por um período de pouco mais de 10 anos na assessoria parlamentar em Brasília e recentemente estive no cargo de secretário de governo na gestão do prefeito Gustavo. Saí no dia 1º de abril para estar, descompatibilizei, para estar pleiteando aí uma possível disputa para deputado federal. Robertinho, nós sabemos hoje que o Vale do Aço ele tem muitos projetos, que poderiam ser pensado e executado. E a gente pode ver que você tem uma visão muito futurística, uma visão jovem. Eu gostaria que você pudesse falar desse projeto que você ajudou a implantar aqui em Ipatinga, que com certeza é algo que pode ser levado para todo o Brasil, que é a Escola do Futuro. E quando a gente fala do futuro, a gente fala do futuro dos jovens. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Então, a Secretaria de Governo na nossa gestão, e hoje, inclusive, continua no mesmo formato com o nosso sucessor, ela passou a adotar um modelo também de fazer a gestão do planejamento estratégico do governo. E nós recuperamos um prédio aqui antigo na cidade, que era uma escola técnica, já formou milhares de alunos na cidade. Essa estrutura estava paralisada e lá nós implantamos alguns projetos voltados para a escola de tempo integral. Então hoje lá nessa escola funciona a escola de robótica, é um projeto inovador aqui no município, inclusive até mesmo as escolas particulares, muitas ainda não têm esse formato. Nós também implantamos lá a Escola Mágica, que é um projeto que trabalha de uma forma bem lúdica, ensinando o reforço escolar a partir de técnicas de ilusionismo. Isso prende muito a atenção da criança. Lá também tem aula de teatro, tem aula de dança, aula de música. Então a Escola do Futuro ela é um complemento da escola integral que trabalha atividades extracurriculares para as crianças, visando, além de tecnologia e inovação, também uma parte ligada à questão da arte e cultura. Robertinho, nós tivemos a oportunidade de ver na época da pandemia que vocês tiveram uma estratégia muito rápida na montagem do hospital de campanha. E a gente vê o quanto que o planejamento estratégico ele é fundamental. E você pretende usar esse planejamento estratégico também, caso você seja eleito como deputado federal? Fala um pouquinho da sua história neste movimento do hospital de campanha, na rapidez. Então, veja bem, a Secretaria de Governo, primeiramente, o prefeito Gustavo, ela teve um papel de coordenar exatamente o planejamento estratégico também. Continua tendo, inclusive prossegue com o atual secretário no mesmo formato. E o hospital de campanha ele surgiu diante de uma necessidade quando o município chegou nos índices máximos de ocupação de leitos e o Brasil inteiro tinha a mesma situação. Então, a decisão que foi tomada, já haviam sido construídos outros hospitais de campanha Brasil afora que depois acabaram nem sendo utilizados. Em Ipatinga montaram uma estrutura no ano anterior, em 2020, que também não foi utilizada. E aí, nós tomamos a decisão de montar os leitos de UTI, que era o mais grave. E aí era um desafio, você colocar régua de oxigênio, sala de expurgo, sala de descanso de médicos dentro de uma estrutura móvel. E nós conseguimos, em 20 dias, montar 20 leitos de UTI, que funcionaram por mais de um ano. Chegou a ser elogiado pelo ministro da Saúde como sendo o melhor hospital de campanha no Brasil.
E foi exatamente essa estrutura que evitou que houvessem mortes por desassistência na cidade de Ipatinga. Muitas vidas foram salvas em função dessa estrutura física que foi montada. Como também existe um plano para os 4 anos do governo, chamado Cidade do Futuro, que a gente também quer levar para dentro de um possível mandato, a gente ter essa linha também de planejar e ter as ações rápidas também em casos de situações extremas. Então estamos construindo a várias mãos um planejamento decente para retomar pautas que estão paralisadas no Congresso, como a reforma política, a reforma tributária, a revisão do Pacto Federativo e também programas que sejam direcionados para a nossa região, que está há mais de 8 anos sem ter uma representação no Congresso Nacional. Então, estamos construindo com os setores, diversos setores, colhendo informações desses setores para que a gente possa fazer um plano robusto, para que a gente já chegue no Congresso no dia 1º de fevereiro com muito material para ser apresentado e ser debatido. Falando sobre a representatividade do deputado federal, né, como um todo, caso você seja eleito, os prefeitos e as comunidades locais, elas vão ter a oportunidade de ter um acesso direto com o seu mandato, seu futuro mandato, caso você seja eleito? Sem sombra de dúvidas. Primeiramente, que é mais fácil ter um escritório dentro do Vale do Aço do que ter em Uberlândia, em Juiz de Fora ou em outras cidades que estão distantes de nós. E a gente, em uma eventual eleição, nós vamos ter uma representatividade, uma representação aqui dentro de Ipatinga para atender o Vale do Aço. Segundo que eu moro em Ipatinga, eu vivo aqui no Vale do Aço. Eu nasci aqui, cresci aqui, nunca saí daqui. Eu trabalhei fora, mas a minha família sempre ficou aqui e eu sempre estava dentro de Ipatinga, mesmo quando estava trabalhando fora. Então, é muito mais fácil esse contato e essa linha direta. E além disso, a ideia que nós temos, além de ter uma representação regional aqui, a gente ter também uma assessoria em Brasília, que isso é possível hoje dentro de uma equipe parlamentar, para ficar por conta somente dessa ligação com os prefeitos. Muitos deputados têm, mas acaba que não tem uma abertura, às vezes, maior, às vezes eles passam uma demanda. E esse prefeito ele tem que se virar para poder entender como que funciona. Às vezes as prefeituras não têm alguém que tenha essa expertise para poder estar cadastrando esses projetos. Então a gente tem uma assessoria técnica que vai auxiliar os municípios na captação de recursos, no cadastramento de projetos e criando uma linha direta de fato. Eu brinco que a gente, conseguindo atingir êxito nesse projeto, nós vamos ser uma extensão de cada prefeitura da nossa região em Brasília. Vai ser como se fosse uma sala do prefeito lá em Brasília, para ele poder estar atendendo, estar buscando, estar conhecendo o funcionamento e, mais do que isso, sendo representados por nós. Dentro da sua pré-campanha, que tudo agora é pré-campanha, você não está iniciando, você pretende visitar os municípios do entorno aqui do Vale do Aço? Sim, já tenho visitado. A gente está num processo agora, como você mesmo diz, de pré-campanha. Isso, existem limitações à luz da Justiça Eleitoral, mas a campanha está muito reduzida hoje, são 45 dias. Então a gente está nesse momento em busca de pessoas que possam estar integrando essa pré-campanha e que ela, se consolidando como uma campanha lá na frente, vai ter um trabalho mais maciço. Mas estamos sim, já em conversas com prefeitos, com vereadores, com lideranças que sabem da necessidade. A gente pode ver na campanha para prefeito, né, o presidente Jair Bolsonaro, né, nas suas lives semanais, ele enfatizou a importância, né, de ter um prefeito aqui em Ipatinga novo, né, e alinhado a ele também, né? E eu gostaria que você pudesse falar sobre a importância hoje de ter o apoio do presidente Jair Bolsonaro, né, tanto para o prefeito, né, aqui Gustavo Nunes, e também possivelmente, lógico, com a sua campanha, porque são todos aliados,
né? Fala para a gente sobre a importância disso, de ter essa conexão entre uma pré-candidatura e, ao mesmo tempo, a presidência da República. Então, primeiro que assim, nós temos uma mesma visão de pensamento, voltado para a liberdade econômica, voltado para o crescimento do país. A nossa linha de trabalho está muito ligado à questão de destravar o país para que possa gerar emprego e renda. É a bandeira principal do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, o relacionamento pessoal que foi construído, eu já vinha de um projeto anterior com o presidente, fui um dos coordenadores da campanha dele, inclusive no estado de Minas Gerais, e aí a gente criou uma conexão que hoje possibilita a gente ter acesso dentro dos ministérios, ter relacionamentos de afinidade, de amizade com ministros, com pessoas que estão lá dentro da estrutura do governo. Isso para nós já está sendo representativo, já está dando resultado para o município de Ipatinga, porque nós temos conseguido, mesmo não tendo a representação da região em Brasília, nós estamos conseguindo destravar recursos que estavam paralisados no Congresso, lá no governo federal, e estamos buscando também recursos de transferência direta. Ano passado foram quase 80 milhões que o município conseguiu arrecadar via governo federal e via emendas parlamentares. Então esse relacionamento é importantíssimo. Numa eventual reeleição do presidente Jair Bolsonaro, para nós é extremamente importante, porque existe um alinhamento, existe uma afinidade, e se nós estivermos no Congresso, seremos assim um trio, né? A gente vai conseguir ter uma relação muito mais próxima ainda com o governo federal. Como você acabou de dizer, esta conexão, ela rendeu 80 milhões aqui para a nossa região, né? Falando do Vale do Aço como um todo, né? Como um pré-candidato, né, a deputado federal, fala um pouquinho sobre a importância hoje de ter um candidato, né? A gente vê que você é jovem, que você tem pensamentos de prosperidade e, ao mesmo tempo, tecnológico, vamos dizer assim. Qual que é a importância disso hoje para o Vale do Aço? Veja bem, a gente tem uma região com quase 500 mil de eleitores. Estamos já há 8 anos sem uma representação e eu tenho insistido muito nessa questão porque um deputado federal hoje, ele tem, são quase 15 milhões de emendas impositivas, ele consegue indicar emendas de relatoria, emendas extra-orçamentárias, emendas de bancada, se for somar tudo, passa da casa de 30, 40 milhões por ano. E aí, esses recursos são recursos que auxiliam os municípios na construção de outros projetos que o orçamento do município por si só não consegue comportar. E nós estamos vendo esses recursos irem para outras regiões porque o Vale do Aço não tem se unido em torno de um projeto, de uma representação regional aqui. Além disso, eu já acho que já passou da hora de avançar no Congresso Nacional, avançar nas pautas importantes. Se discute uma reforma política a cada 2 anos, mas não se fala em um voto distrital. Em um país com a pluralidade do nosso, o estado de Minas Gerais em especial, nós estamos falando de 853 municípios. Agora vamos falar para os prefeitos que compõem o grande Vale do Aço, né? Qual o recado que você passaria para eles agora, né? Você, como acabou de dizer, que é imprescindível que tenha um representante da região do Vale do Aço, e você se propõe a ser esse representante na Câmara Federal. O recado para os prefeitos aí que estão nos assistindo. Então, acho que tem um problema comum a todos aqui, que eu até nem gosto muito de falar dele, mas é necessário porque é uma promessa antiga de políticos, dos políticos em geral, é o nosso problema da BR-381. O mais difícil foi feito, inclusive quando foi realizado, foi por uma pessoa da região que conseguiu destravar o projeto, que foi a parte mais difícil, a parte de engenharia, as licenças ambientais, e hoje nós estamos numa fase de obra e a maior dificuldade tem sido o orçamento. Então nós temos deputados votados aqui, se for pegar das principais cidades do Vale do Aço, ou de todas, digamos assim,
Nós temos pelo menos 15 deputados federais no mandato que são majoritários aqui na região, ou seja, na cidade onde ele foi votado, ele é o deputado mais votado. E, no entanto, esse deputado não tem feito nenhuma ação em prol de um problema que é comum a todos. Os prefeitos transitam toda semana para Belo Horizonte e tem que utilizar a BR, que está assim, numa situação caótica. Então, é só um dos problemas. Nós temos problema com o aeroporto, o Vale do Aço não tem um hospital regional, acho que é a única região do estado que não tem um hospital regional, e essas pautas não são discutidas. Então, acho que agora parou assim, da gente parar de pensar somente naquela relação de afinidade, e aí a maioria dos prefeitos tem seus compromissos por afinidade, por questão partidária e outras, ou até por tradição de votar em um deputado há muitos anos, que passa de família, de grupos políticos, e passar a pensar o coletivo. Porque os problemas que são comuns em Ipatinga, eles estão ligados também em todas as cidades do entorno. Inclusive, Ipatinga recebe muito dessa demanda, tem uma pactuação em saúde, a nossa UPA é porta aberta, o hospital nosso, que a despeito de não ter uma estrutura de um hospital de verdade, mas é o que recebe a demanda da região. Então, assim, eu acho que precisa pensar mais de forma coletiva, já que ainda não existe um voto distrital, que pelo menos a gente possa criar essa consciência distrital aqui no Vale do Aço. O recado para o prefeito, fala para todos os prefeitos da região aí, que eles vão assistir. Esse é o recado. O prefeito Gustavo já entendeu essa questão, inclusive a decisão que eu tomei de estar indo para esse novo desafio, porque senti na pele, acompanhando o prefeito nas agendas em Brasília, a dificuldade que a gente tem de não ter uma representação lá. E assim, o que a gente gostaria é que os outros prefeitos também fizessem como o prefeito Gustavo e viessem estar somando para dentro do nosso projeto. Por mais que ele tenha talvez um compromisso que já foi firmado, mas que possa pelo menos destinar parte desse eleitorado, dividir esse grupo político para trazer para dentro de um projeto nosso, porque vai ser importante para a região. Não é só para Ipatinga, né, mas para todos os municípios do Vale do Aço. Tem voto para todo mundo. Com certeza. E enquanto não se constrói na reforma política o voto distrital, que se tenha a consciência distrital, que o nosso distrito do Vale do Aço ele possa ser representado no Congresso Nacional. Agora é interessante, né? Nós estamos falando sobre o Vale do Aço como um todo. Nós temos hoje a oportunidade, né, de termos um modal ferroviário, né, que possa ser utilizado pelas empresas, né, para poder escoar as suas mercadorias, né? Qual que é o seu pensamento sobre isso? Sobre essa a oportunidade de ter um crescimento econômico no Vale do Aço, né, junto aí com o futuro mandato? Então, na década de 70 e 80, basicamente, foram os períodos onde o Brasil mais construiu ferrovias. É o meio de transporte mais barato que tem, ele facilita muito a vida das empresas e, no entanto, ficou paralisado por um certo tempo. O ministro Tarcísio recentemente retomou esse projeto, assim, esse mandato do presidente Jair Bolsonaro. Já foram construídas novas ferrovias, inclusive tem um projeto aqui de expansão do Vale do Aço, ligando ao Porto de Linhares, e assim, eu acho que tem que avançar nesse sentido, porque a nossa malha rodoviária ela está muito deficitária, ela está muito antiga. Eu acho que o meio mais fácil do Brasil avançar, de conectar, e principalmente para nós do Vale do Aço, que estamos no setor metal mecânico, que existe um transporte de peças que ocupam muito espaço, mesmo se tivéssemos rodovias boas, são transportes mais difíceis. Então, acho que precisa ser discutido e ser colocado em orçamento, que é o mais importante. Aí eu tenho batido muito nessa tecla, que a maioria dos deputados não lê o orçamento que vota. Então precisa levar para dentro da discussão do orçamento da União que seja investido mais recursos na construção de novas ferrovias. E, detalhe, o Vale do Aço só não está perdendo mais para outros setores, outras regiões do setor metal mecânico, porque a gente tem uma malha ferroviária ligando ao Porto de Tubarão, que facilita um pouco essa questão do transporte. Mas a gente vê diariamente aí na BR-381, na 458, na 262, aquelas peças gigantescas sendo transportadas por
porque ainda não tem uma malha ferroviária que consiga comportar esse material. Então é importantíssimo que se discuta isso a nível de orçamento para que realmente avance nessa questão, né? Já avançamos muito, mas ainda tem muito a avançar. Voltando um pouquinho da saúde novamente, a gente viu que você teve um papel fundamental aqui no município de Ipatinga sobre a fila zero. Essa experiência que você tem com a fila zero, fala um pouquinho para nós e de que forma poderia ser implantada no seu mandato. Veja bem, quando o prefeito Gustavo assumiu a gestão, até um pouco antes, ainda na transição, nós nos deparamos com um número gigantesco de exames e cirurgias eletivas e consultas especializadas. Só para se ter uma ideia, tinha uma fila de quase 50 mil pedidos de ultrassom, que é um procedimento relativamente barato. A ideia que foi encontrada era criar um programa que acelerasse, expandisse a quantidade de laboratórios. Aqui em Ipatinga nós trouxemos um projeto com a carreta que percorreu os bairros fazendo o exame na carreta, mas para isso precisava de recurso e a solução encontrada foi buscar emendas parlamentares. Grande parte do programa Fila Zero foi pago com a emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, que é ex-ministro e hoje é pré-candidato ao Senado. E hoje, por exemplo, a fila de ultrassom nossa está praticamente zerada. Vamos iniciar agora as cirurgias. Falo vamos porque esse é um programa que nós criamos lá atrás, mas apesar de eu não estar na gestão, mas estou acompanhando e estou vendo lá o credenciamento agora de cirurgia de oftalmologia, cirurgias eletivas. E isso, quando o município chegar no ponto de zerar essas filas, a gente vai ter só a demanda reprimida recorrente. E aí fica mais fácil administrar. Essa recorrente dá para fazer com recurso próprio. Agora, essas maiores é um volume que chegou a quase 14 milhões. Então, só consegue fazer por emendas parlamentares. Então, a nossa ideia, além de ter isso dentro do orçamento, pegar um panorama geral disso no Estado e buscar dentro das emendas de bancada, das emendas de relatoria, das emendas orçamentárias, que sejam destinados esses recursos para os municípios, para que os municípios possam zerar e ficar somente com a demanda recorrente anual que consegue ser pago com recursos do próprio orçamento. Além do que nós falamos, e quais outros projetos são importantíssimos aí, né, para que os nossos telespectadores possam vislumbrar? Olha, nós fizemos uma retrospectiva, por exemplo, dentro da educação, a gestão entregou o kit de uniforme, que havia muitos anos que não tinha, assim, um dos melhores que foi feito até hoje, talvez o melhor foi dessa gestão, o kit escolar, segundo a pesquisa realizada entre os próprios professores e pais de aluno, foi o melhor que já teve no município e havia muitos anos que não tinha também. A nossa educação em Ipatinga está sofrendo uma revolução. Vai ser implantado agora as lousas digitais, estão criando um programa de eficiência energética em todas as escolas. Isso está já sendo ajustado, questão das redes, aliás, para receber as matrizes de eficiência energética. Tem vários programas pedagógicos para acelerar o crescimento. A questão da escola integral está sendo adaptado para que se consiga ter o maior número possível de alunos em tempo integral até 2024. Nós estamos agora com o projeto já finalizando, o projeto de engenharia, o recurso já está na conta para a construção do mercado municipal. A guarda municipal, que foi projetada dentro de um programa que nós iniciamos ele lá em novembro de 2020, na transição, o concurso deve ser publicado edital por esses dias e até o final do ano, provavelmente a guarda já estará em atividade no município. Esses, assim, são alguns pontos principais. Eu poderia falar por vários minutos aqui sobre isso, até por hora, sobre as ações da gestão do prefeito Gustavo. A gente precisa expandir isso para as outras cidades do Vale do Aço, para que a gente possa ter uma região integrada. Só existem duas regiões metropolitanas no estado, Belo Horizonte e a região metropolitana do Vale do Aço. Mas nós precisamos transformar, de fato, em uma região metropolitana. E a gente está com o mesmo nível de programas governamentais integrados. Ter a região mais segura, ter uma região com avanço na educação, avanço na saúde. E isso tudo facilita até mesmo as pactuações que o município recebe, porque se a saúde dos municípios do entorno, por exemplo, vai bem, a gente consegue desafogar a UPA, consegue desafogar o hospital municipal, mas tudo isso precisa de recursos financeiros. Então, a gente quer construir um mandato que ele de fato possa
está sendo uma extensão desses municípios, um escritório desses municípios em Brasília. Além disso, eu bato muito nas pautas nacionais, que elas precisam ser retomadas, que são importantes. Falei no início da entrevista sobre algumas. A reforma política é essencial, é uma das principais. A reforma tributária, a reforma administrativa, a revisão do Pacto Federativo, que talvez seja o programa mais importante que precisa ser debatido no Congresso Nacional. Nós temos um título de República Federativa, mas é só um título. Na prática, Brasília decide o que a gente vai fazer. E isso já foi falado pelo presidente Jair Bolsonaro lá atrás na campanha. Nós precisamos ser mais Brasil e menos Brasília. Então nós temos 513 deputados ali decidindo tudo que vai acontecer. Precisa mudar esse formato. A exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, que é uma república federativa, cada estado tem... Existe uma Constituição geral, mas existe o seu conjunto de regras. Porque o que se pratica, ou o clima, ou a cultura que tem lá no sul do Brasil, não é a mesma que tem no sudeste, que tem no centro-oeste. As realidades são diferentes. Nós temos realidades diferentes aqui do lado, de municípios próximos. Então imagina isso a nível de Brasil. Então precisa ser discutido. Nós temos pautas paralisadas do ponto de vista da educação que precisam ser resolvidas para que se possa... Nós temos hoje um orçamento para a educação que ele foi importantíssimo se destinar o valor percentual da educação, mas precisa destravar muita coisa para que as secretarias municipais de educação tenham mais mobilidade para poder criar os seus próprios programas de acordo com as suas realidades locais. Nós temos questões urgentes, por exemplo, a questão da revisão da tabela SUS. Hoje é quase impossível você achar um profissional que aceita trabalhar pela tabela SUS, mas tem mais de 20 anos que ela não sofre uma alteração. Então, tem sim, inúmeros programas que interferem diretamente na vida do cidadão comum e que estão paralisados. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de seriedade e o Congresso precisa trabalhar um pouco mais. Não dá para trabalhar 2 dias por semana igual se faz atualmente. Para se destravar a quantidade de coisa importante que tem a nível de Brasil, nós precisamos que os deputados comecem a ter mais seriedade e que parem de arrumar confusão, né? Porque o que a gente vê hoje é mais confusão e menos trabalho. É muita produção de conteúdo digital, né? O formato que a gente está vendo hoje do Congresso é isso. Então, infelizmente, assim, é uma crítica. Eu gosto mais de trabalhar com proposições do que com críticas, mas também, se a gente não apontar, fica difícil explicar por que tem que mudar, né? Nós, então, estamos conversando com o Robertinho, pré-candidato a deputado federal. Robertinho, e gostaria que você pudesse passar para os nossos telespectadores, para finalizar, né, qual o recado que você passa aí para as pessoas que estão nos assistindo hoje? O recado que nós temos para a nossa região, para os eleitores, é que nós iniciamos um projeto de renovação que está funcionando, se consolidou no primeiro momento com a eleição do prefeito Gustavo em 2020, e agora nós precisamos avançar para um projeto a nível nacional que venha representar, em especial, a região do Vale do Aço. A nossa discussão hoje, ela precisa avançar com seriedade. Acho que a gente está há muito tempo votando simplesmente por tradição, ou por afinidade ideológica ou partidária, mas eu acho que a gente precisa entender realmente as necessidades que precisam ser discutidas em Brasília e que, no entanto, estão paralisadas. E, acima de tudo, a gente buscar entender o conteúdo de cada pré-candidato, a que se propõe, o histórico de cada candidato, porque nós temos deputados que estão há 40 anos no mandato. Então, e aí? O que já foi produzido nesses 40 anos? Você prega uma renovação, então? Então, eu acho que chegou a hora de ter uma renovação de fato, mas uma renovação também com responsabilidade, com pessoas que conheçam e que tenham um conteúdo para ser apresentado e que também caminham numa mesma linha de afinidade. Não adianta a gente querer renovar com mais do mesmo, né? A gente estamos votando em um determinado candidato, mas ele vem de um mesmo segmento, de um mesmo alinhamento, só está trocando
o CPF, né? Mas o formato é o mesmo. Então, o exemplo de Ipatinga, e que é uma cidade que está dando certo, nós temos, com base em pesquisas, o trabalho mesmo que o prefeito está fazendo é visível à população, a gente ter a possibilidade de expandir isso, buscando os recursos que estão lá em Brasília e que precisam muito mais de uma representação que conheça os problemas da nossa região. Conversamos com o Robertinho, que foi ex-assessor parlamentar do deputado federal em Brasília, ex-secretário de governo em Ipatinga, do Gustavo Nunes, e hoje pré-candidato a deputado federal. TV Vale do Aço e conexão com toda Minas Gerais e o Brasil. Um grande abraço.